Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre a importância do sacrifício de Cristo na cruz. Nós vemos que, chega o final de novembro, o início de dezembro, as pessoas só querem saber de festas. Agora, houve o Natal e as pessoas falam muito assim de Papai Noel, de presentes, questões supersticiosas, mas muitas vezes se esquecem do verdadeiro significado do Natal, entendeu? E por que que o sacrifício de Cristo é importante para nós? Em primeiro lugar, eu quero destacar que caso uma pessoa ela parta desse mundo para o inferno, o sofrimento é eterno. O nosso sofrimento seria eterno caso rejeitássemos o sacrifício de Cristo na cruz. Embora Cristo não tenha sofrido eternamente, ele sofreu por um período de tempo, que foi o momento em que ele esteve aqui durante a sua vida, foi perseguido, foi caluniado, foi rejeitado e, por fim, morreu a morte de cruz. Ainda que ele não tenha sofrido eternamente, o seu sofrimento momentâneo quitou toda a dívida, todo escrito de dívida que era contra nós. E Cristo sofreu momentaneamente porque ele é Deus. Ele não pecou, ele foi santo, ele se colocou no lugar do devedor, do criminoso, do pecador, que era eu e você. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Então ele sofreu em nosso lugar durante toda a sua vida. Veja que nós, através da nossa soberba, do orgulho, o próprio Adão, querendo ser como Deus, ele destruiu todas as coisas. E Deus, sendo Deus, o Criador do universo, ele assumiu a forma humana. E ele veio em uma manjedoura. Ele poderia ter nascido em qualquer família que ele quisesse. Uma família rica, uma família de influência, em um palácio. Mas ele nasceu em uma família humilde, o seu estábulo, a sua estadia, seu nascimento foi num estábulo onde tinha ali animais, vacas, cavalos e assim por diante, entendeu? Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E nós devemos seguir o exemplo do nosso Salvador, que veio para servir, que veio para dar a vida eterna, que veio para nos salvar. O sacrifício de Cristo na cruz é importante porque, conforme o Papa falou nesses últimos dias, e a palavra de Deus nos diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 5, ele vai falar o seguinte: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Nós temos um grande respeito por Maria, ela é uma grande serva de Deus. Ela teve a coragem de dizer: eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim a sua vontade. Mas a palavra de Deus é nossa regra de fé e prática e nossa autoridade máxima, E a palavra de Deus fala que quando ela foi instada a multiplicar ali o vinho, ela não teve poder para multiplicar o vinho, mas pediu para Jesus, pediu para que os servos fizessem tudo o que ele mandasse. Quem dera se todos obedecessem esse mandamento, faça tudo o que Jesus mandar, E nós vemos que Maria não é intercessora, é Santo Antônio, Santo Expedito, seja o que for. O único que pode interceder entre Deus e os homens é Jesus Cristo. E se nós formos analisar no Velho Testamento, a salvação estava, ou a forma de nós agradarmos a Deus estava toda centrada na performance humana. Os 10 mandamentos dizem: não matarás, o homem não deve matar, não deve roubar, não deve adulterar, não deve cobiçar a mulher do próximo. Se cometesse um pecado, ele tinha que fazer uma oferenda ali no templo, para que os seus pecados fossem perdoados. Ele geralmente, sendo uma família de classe média, levava ali um cordeiro
E no momento do sacrifício, a família colocava, a pessoa colocava a mão na cabeça do cordeiro de 1 ano, macho e sem defeito. O pecado era transferido, aquele animal era sacrificado geralmente, né, era degolado, seu sangue derramado nas 4 pontas do altar para que houvesse a purificação. Já no Novo Testamento nós podemos ver que é Cristo que vem e se oferece como sacrifício perfeito. Ele veio para servir, né? E nós vemos que ele vem sofrer por nós. João 3,16, esse é um texto que muitos conhecem, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus Pai deu o que ele tinha de mais precioso, que foi o seu Filho Jesus para morrer por nós. Como eu falei, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E nós vemos que no Novo Testamento nós somos salvos pela graça mediante a fé, como vai dizer em Efésios 2, 8 e 9. Pois pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Nós vemos muitas pessoas tentando agradar a Deus, né? Quem sabe nesse final de ano, através de cestas, através, né, de boas obras, passou o ano todinho fazendo coisa errada, aí no final do ano acha que, eu vou para a igreja, eu vou para um culto, eu vou doar cestas e vou me redimir. Esse verso nos diz, lá de Efésios 2, 8 e 9, que nós não somos salvos pelas obras. Antigamente, Deus havia feito o pacto das obras com com Adão. Adão transgrediu esse pacto, demonstrando assim que quando nós queremos agradar a Deus com as nossas obras, nós só desagradamos a Deus. Então, Deus instituiu um novo pacto, que foi o pacto da graça. E nesse pacto é Deus que faz o pacto, Ele que é o garantidor. Caso haja algum erro, né, algum problema da nossa parte, e nós vemos que até o Espírito para crer é o próprio Deus que nos dá, que nos concede, que sela em nós o seu Espírito Santo. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom, ou seja, é um presente. Até mesmo crer em Deus, é Deus quem nos capacita a crer. É Ele quem faz. É Ele quem nos ajuda nas nossas fraquezas. Paulo mesmo disse, né, no momento de luta e de adversidade ali em Filipenses, ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o Salmo 103 vai nos dizer o seguinte, que Deus conhece a nossa estrutura, porque Ele sabe que nós somos pó. Assim como um pai trata o seu filho, Deus ele exerce misericórdia sobre a vida daqueles que o temem. E assim como o Oriente está distante do Ocidente e os céus distante da terra, Deus afasta de nós as nossas transgressões. É Deus quem cuida das nossas necessidades, até mesmo das nossas necessidades, é o próprio Deus que cuida. A palavra de Deus vai nos dizer aqui em Filipenses capítulo 4, verso 19. E o meu Deus, segundo a riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Eu quero dizer que se o que você precisa é de uma cura, receba a sua cura agora. Se o que você precisa é paz em meio às adversidades, né, abra o seu coração, aceite a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Porque a palavra do Senhor nos diz que aquele que crê no seu coração que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, e com a sua boca confessar Jesus Cristo como o único Senhor, esse será salvo. E veja aí que é Deus que supre, Deus Pai que supre em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. E mais, Cristo, assim, o sacrifício de Cristo foi importante porque Ele nos dá paz. Ele mesmo disse, deixo-vos a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Entendeu? Porque a paz que o mundo tem é quando tem dinheiro, está em paz. Quando o casamento está bem, né, ou quando está com saúde, ele tem paz. Mas a paz que excede a todo entendimento é ter tranquilidade, segurança em Deus, mesmo quando as coisas não vão bem. Se você anda ansioso, se você anda, quem sabe, oprimido, entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará.
E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e até o nosso próximo vídeo.